A casa onde as sombras rezam. Inspirada em lendas como Onryo, Yurei e casas amaldiçoadas do folclore japonês. Ninguém em Tsukimori passava pela estrada da colina depois do pôr do sol. Não por superstição comum, mas porque, segundo os mais velhos, a casa no topo ainda reza. Kenji Nakamura ouviu isso pela primeira vez quando se mudou para a vila, buscando silêncio após a morte do pai. Professor de história, ele não acreditava em fantasmas, muito menos em maldições antigas. Para ele, tudo tinha uma explicação: abandono, trauma coletivo, lendas exageradas. A casa na colina havia pertencido à família Hoshino, sacerdotes shintoístas que desapareceram há mais de 50 anos. Diziam que, em noites sem lua, vozes ecoavam de dentro, como se alguém recitasse orações antigas, de trás das paredes. Kenji alugou a casa por um preço absurdo de barato. Na primeira noite, o silêncio era espesso. Não havia insetos, vento, nem o típico som da floresta. Apenas quietude. Até que pouco antes da meia-noite ele ouviu: Ka-mi-sa-ma. Um sussurro. Parecia vir do chão. Kenji congelou. Racionalizou, canos velhos, madeira estalando, mas o som voltou, agora mais claro, como uma prece murmurada por várias vozes ao mesmo tempo. Ele se levantou e seguiu o som até um corredor estreito que não aparecia na planta da casa. No final, uma porta de papel de arroz, manchada de algo escuro por dentro. Ao tocá-la, o sussurro cessou. Na manhã seguinte, Kenji encontrou símbolos shintoístas desenhados nas paredes da casa, não pintados, mas entalhados por dentro da madeira, como se algo tentasse sair. Na vila, os moradores evitaram olhar nos olhos dele. Uma senhora idosa finalmente falou: "Essa casa não é assombrada." "Então o que?" Kenji perguntou. "Ela é um selo." Naquela noite, Kenji sonhou com uma mulher vestida de branco, cabelos longos cobrindo o rosto, ajoelhada no centro da casa. Ela rezava desesperadamente, enquanto sombras se moviam ao redor, tentando tocá-la. Ao acordar, havia marcas de mãos negras no quarto de Kenji. As orações voltaram, agora todas as noites, e Kenji começou a reconhecer palavras antigas, invocações usadas para conter espíritos vingativos, os Onryo. Pesquisando registros antigos, ela descobriu a verdade. A família Hoshino havia aprisionado algo sob a casa, uma entidade formada pelo ódio de dezenas de almas injustiçadas durante uma guerra antiga. Para mantê-la selada, a sacerdotisa principal precisava rezar até a morte. E ela morreu ali, sozinha, rezando. Quando Kenji tentou fugir, a estrada da colina simplesmente terminava em floresta, não importava a direção. Na última noite, as paredes começaram a respirar, o chão rachou e a voz de mulher falou diretamente com ele. Agora é a sua vez. Na manhã seguinte, moradores viram fumaça de incenso subindo da casa. Nunca mais ouviram gritos, apenas orações. E a estrada voltou ao normal. O santuário onde ninguém morreu de verdade. Na província esquecida de Nagarayama, existia uma vila que não aparecia mais nos mapas modernos. Ela se chamava Kurokami. Quem nascia ali raramente saía. Quem saía nunca falava sobre o lugar. Hiroshi Aoyama descobriu Kurokami por acaso, enquanto pesquisava documentos antigos sobre vilas evacuadas após a guerra. Historiador e arquivista, ele havia aprendido a desconfiar do silêncio nos registros oficiais. Onde faltava informação, geralmente havia algo que alguém queria esconder. Kurokami simplesmente sumia dos documentos após 1953. Não havia registros de desastre natural, nem guerra, nem evacuação. A vila apenas deixava de existir no papel.
Movido por obsessão acadêmica e uma sensação incômoda de déjà-vu, Hiroshi decidiu ir até lá. A estrada era estreita, coberta por árvores tão densas que a luz parecia errada. O GPS perdeu o sinal quilômetros antes. O rádio começou a emitir estática, misturada com algo que soava como respiração. Quando ele atravessou um antigo torii quebrado, teve a sensação clara de estar sendo observado. Kurokami era silenciosa demais. Casas intactas, mas abandonadas. Roupas ainda penduradas, panelas enferrujadas nos fogões. Era como se todos tivessem saído no meio de uma refeição e nunca voltaram. No centro da vila havia um santuário shintosta, maior do que qualquer outro que Hiroshi já tinha visto em um lugar tão pequeno. O portão estava coberto de selos de papel, quase todos rasgados, ofudas de contenção espiritual. Dentro, o ar era pesado, úmido, sufocante. No chão do salão principal havia um círculo de símbolos antigos profundamente entalhados na pedra. No centro, uma mancha escura, impossível de limpar. Hiroshi sentiu um arrepio. Ele não estava sozinho. Na primeira noite, decidiu acampar dentro do santuário, acreditando que seria o lugar mais seguro. Foi um erro. Pouco depois da meia-noite, ouviu passos ao redor do prédio, lentamente, arrastados, como se alguém estivesse aprendendo a andar. Então vieram as vozes. Não gritos, não choros, sussurros, repetindo nomes, centenas de nomes. Alguns eram antigos, outros modernos demais. Hiroshi tentou ignorar, mas seu próprio nome foi sussurrado. Aoyama, Hiroshi. O chão do santuário vibrou. Ele acordou de pura manhã deitado fora do círculo, sem lembrar de ter se movido. Ao explorar a vila no dia seguinte, encontrou um antigo diário escondido embaixo do altar secundário. Pertencia à sacerdotisa-chefe do santuário, Miko Ayami. O diário estava incompleto. Algumas páginas haviam sido rasgadas à força. Eles não são mortos. Nunca foram. O erro foi pensar que a morte era o fim. O ódio os manteve aqui. Ayami descrevia um evento ocorrido décadas antes. Durante a guerra, a vila havia sido usada como local secreto de execuções. Pessoas acusadas injustamente, prisioneiros, inocentes. Os corpos foram enterrados sob o santuário. Mas algo deu errado. As almas não partiram. Elas ficaram presas, fundindo-se em uma única presença. Uma entidade formada por rancor coletivo, culpa e dor. Um onryo de muitas vozes. Para impedir que ele se espalhasse, os sacerdotes criaram um ritual impossível. Alguém precisava permanecer no santuário, rezando continuamente, servindo como âncora entre os mundos. Essa pessoa nunca poderia ir embora. Nunca poderia parar. Hiroshi sentiu náuseas ao ler a última página. Quando minhas forças acabarem, outro precisará assumir. Se ninguém aceitar, a vila inteira se tornará o santuário. Na terceira noite, as casas começaram a emitir luz. Sombras apareciam nas janelas. Pessoas que não estavam lá andavam pelas ruas. Hiroshi reconheceu roupas de épocas diferentes. O tempo não funcionava direito ali. No santuário, o círculo de selamento estava rachando. Do chão, algo tentava emergir. Não uma forma única, mas mãos, rostos, olhos, todos se empurrando, todos tentando falar ao mesmo tempo. Nós fomos esquecidos. Você nos vê agora. Então fique. Hiroshi tentou fugir. A floresta o trouxe de volta ao torii quebrado, não importa quantas horas andasse. O céu escureceu rápido demais. O ar ficou frio demais. No último amanhecer,
Hiroshi encontrou um espelho antigo no altar principal. O reflexo não acompanhava seus movimentos. Ele estava ajoelhado, rezando, com os lábios sangrando. Quando percebeu a verdade, já era tarde. O diário de Ayame ganhou uma nova página aquela manhã, escrita com caligrafia tremida. Agora entendo. Ninguém nunca saiu de Kurokami. Apenas trocaram de lugar. Hoje, turistas dizem que se você se perder nas montanhas de Nagarayama e encontrar um santuário antigo demais para estar ali, não entre, porque alguém lá dentro está rezando por você. E se ele parar... O sino que toca debaixo d'água. Inspirado em lendas japonesas sobre Yurei, lagos amaldiçoados e rituais de purificação. O lago Mizukagami não refletia o céu. Não importava o horário, nem o clima. Sua superfície era sempre escura, como se engolisse a luz. Os moradores da vila próxima diziam que aquilo não era água comum, mas um espelho para o mundo dos mortos. Aiko nunca acreditou nisso. Ela voltou à vila após a morte da avó, a última sacerdotisa que cuidava do pequeno santuário à beira do lago. O lugar estava abandonado havia anos e os moradores evitavam até pronunciar o nome do lago em voz alta. Dentro do santuário, Aiko encontrou um sino de bronze pendurado por uma corda desgastada. Na lateral, símbolos antigos alertavam: não toque após o pôr do sol. Na primeira noite, enquanto organizava os objetos da avó, Aiko ouviu o sino tocar. Uma única vez. Baixo, abafado. Vinha do lago. Ao sair, ela viu círculos se formando na água, como se algo tivesse acabado de emergir e voltado a afundar. Na noite seguinte, o sino tocou 2 vezes. E Aiko começou a ouvir passos molhados ao redor da casa. Rastros apareciam na areia. Pés humanos, mas alongados demais, com dedos finos como galhos. Eles sempre paravam diante da porta. No antigo diário da avó, Aiko encontrou a verdade. Décadas antes, durante uma seca severa, moradores sacrificaram pessoas acusadas de impureza, afogando-as no lago enquanto um sino era tocado para purificar a vila. O ritual falhou. As almas ficaram presas. O sino passou a marcar quantas delas estavam tentando sair. Na terceira noite, o sino tocou 3 vezes. A água do lago subiu sem chuva alguma. Sombras começaram a se mover sob a superfície como cabelos flutuando. Aiko tentou fugir, mas o caminho para fora da vila terminava sempre às margens do lago. Na última página do diário, havia apenas uma frase: alguém precisa ouvir o sino e responder. Na quarta noite, Aiko ouviu batidas na porta. Molhadas, ritmadas. Quando abriu, não havia ninguém, apenas o sino pendurado, pingando água, balançando sozinho. O lago estava calmo novamente. Desde então, moradores dizem que às vezes o sino toca apenas uma vez, e uma mulher é vista caminhando à beira do lago, escutando atentamente, esperando a próxima badalada. O sino que toca debaixo d'água. Inspirado em lendas japonesas sobre Yurei, lagos amaldiçoados e rituais de purificação. O lago Mizukagami não refletia o céu. Não importava o horário, nem o clima. Sua superfície era sempre escura, como se engolisse a luz. Os moradores da vila próxima diziam que aquilo não era água comum, mas um espelho para o mundo dos mortos. Aiko nunca acreditou nisso. Ela voltou à vila após a morte da avó, a última sacerdotisa que cuidava do pequeno santuário à beira do lago. O lugar estava abandonado havia anos e os moradores evitavam até pronunciar o nome do lago em voz alta. Dentro do santuário, Aiko encontrou um sino de bronze pendurado por uma corda desgastada. Na lateral, símbolos antigos alertavam: não toque após o pôr do sol. Na primeira noite, enquanto organizava os objetos da avó, Aiko ouviu o sino tocar. Uma única vez. Baixo, abafado. Vinha do lago. Ao sair, ela viu círculos se formando na água, como se algo tivesse acabado de emergir e voltado a afundar. Na noite seguinte, o sino tocou 2 vezes.
e Aiko começou a ouvir passos molhados ao redor da casa. Rastros apareciam na areia, pés humanos, mas alongados demais, com dedos finos como galhos. Eles sempre paravam diante da porta. No antigo diário da avó, Aiko encontrou a verdade. Décadas antes, durante uma seca severa, moradores sacrificaram pessoas acusadas de impureza, afogando-as no lago enquanto um sino era tocado para purificar a vila. O ritual falhou. As almas ficaram presas. O sino passou a marcar quantas delas estavam tentando sair. Na terceira noite, o sino tocou 3 vezes. A água do lago subiu sem chuva alguma.